Fala pessoal, estou aqui novamente para falar para vocês dos vetores unitários. Tá? Pessoal, do que se trata um vetor unitário? Tá? O vetor unitário são todos os vetores que apresentam, tá, módulo, tá, ou intensidade, ou mesmo norma, ou comprimento, ou magnitude igual a 1. Tá? Então, quando o comprimento é igual a 1, nós dizemos que esse vetor ele é um vetor unitário. Tá? Em um sistema de coordenadas, né, ou duas dimensões ou três dimensões, tá? Os vetores unitários, ou mesmo versores, né, eles são denotados por IJ, no caso de duas dimensões, onde I representa o eixo X e J representa o eixo Y. Né? Então, I ele representa uma unidade no eixo X, né? J, uma unidade no eixo Y. Tá? E o IJK ele representa para a gente uma unidade, né? O I representa uma unidade em X, J uma unidade em Y, K uma unidade, né? Ou uma magnitude em K. Tá? Então eles são versores, né? Ou ali vetores unitários cada um deles. Então, exemplo, né? O I ele é o vetor 1, 0. Ele tem intensidade 1. Tá? Então, 1 para X, 0 para Y. Né? O J é o 0, 1. 0 para X, 1 para Y. Né? O I em três dimensões. Né? Ele é 1, 0, 0. 1 para X, 0 para Y, 1, 0 para Z. Né? O J, 0 para X, 1 para Y, 0 para Z. E o K é o vetor ou versor unitário 0, 0, 1, né? 0 para X, 0 para Y, 1 para Z. Conforme temos a representação aqui. Né? Então, versor I, que é unitário, versor J, que é unitário, versor I, que é unitário, versor J, que é unitário, versor K, que é unitário. Tá? Todo vetor no espaço bidimensional pode ser expresso de maneira única em termos de I e J, tá? Enquanto que no espaço tridimensional pode ser expressa de maneira única em termos de IJK. Tá? Então eu posso representar um vetor mostrando para nós, né, quantos versores ele tem em cada um dos eixos ortogonais. Tá? Então, por exemplo, o vetor V2, V1, V2, ele vai ter V1, 0, ou seja, isso é a componente dele no eixo horizontal, né? 0, V2, que é a componente dele no eixo vertical. Como, né? V1 é a mesma coisa que 0, 1, né? E no caso V1 é vezes 0, 1, 1, 0, né? E V2, né? Essa coordenada é a mesma coisa que V2 vezes 0, 1. Nós podemos utilizar esses versores unitários indicando isso para nós, né? Então V1 I e V2J, ou seja, indicando quantos versores no eixo horizontal e quantos versores no eixo vertical eu possuo. Tá? A mesma coisa acontece com o R3. Né? Então eu tenho V1 vezes 1, 0, 0, né? Ou seja, o nosso versor unitário I, V2 vezes 0, 1, 0, né? Que é o versor J, e V3 vezes 0, 0, 1, que é o versor K. Então a gente pode representar por V1I mais V2J mais V3K. Tá? A tabela a seguir dá exemplos nessa notação, né, nos espaços bi e tridimensionais. Tá? Então note, né, o vetor 2, 3, ele é 2i mais 3j. Né, 3 versores em i, 3 versores em j. Menos 4, 0, ele é menos 4 em i mais 0j. Menos 4i apenas. O versor 0, 0, né, o vetor 0, 0, ele é 0i mais 0j, formando então um vetor nulo. Né? 3i mais 2j mais 4i mais j vai totalizar para a gente 3 versores em i mais 4 versores em i, 7 versores em i. 2 versores em j mais j são 3 j's. Só tomar cuidado, tá, gente? Esse j não representa a unidade imaginária, tá? Ele está referenciando-se ao eixo. Mas tem associação porque
o número imaginário é chamado de J porque ele está na vertical do eixo do plano de Argand-Gauss. Tá? O módulo de 2i menos 3j é a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 13. Tá? Então, para calcular a norma de um vetor, a gente vai usar apenas os valores que acompanham cada um desses versores. Né? No R3, 2 menos 3 e 4, nós teremos então 2i menos 3j mais 4k. Né? 0, 3, 0, a gente vai ter então 3j, 0i e 0k. 0, 0, 0 é 0i, 0j, 0k, que é igual a 0, vetor nulo. Né? E sucede-se da mesma forma as demais operações. Tá? Então vamos ver aqui uma relação muito importante que a gente vai utilizar principalmente para derivadas direcionais, tá? Que é a necessidade de normalizar um vetor. Tá, gente? O que é normalizar um vetor? É o transformar esse vetor em um vetor unitário. Tá? Mas não é qualquer vetor unitário. É o determinar um vetor unitário que ele tenha a mesma direção e o mesmo sentido do vetor que eu estou possuindo e que ele seja não nulo. Tá? Isso pode ser feito, né, realizando a seguinte operação. Tomando-se o nosso vetor V, tá, e dividindo ele, tá, pelo seu módulo, certo? Então quer dizer que quando eu tomo o nosso vetor, um vetor V qualquer, e divido ele pelo seu próprio módulo, né, sua própria magnitude, eu vou estar gerando um vetor unitário, tá, na mesma direção e no mesmo sentido. Por que isso é importante? Né? Porque a magnitude de um vetor influencia no cálculo. Mas se eu trabalhar com um vetor com módulo 1, principalmente em questão de multiplicação, ele não altera o resultado, mas ele vai conseguir orientar, né? Ele vai conseguir dar a direção e dar o sentido que eu desejo para aquela operação. Tá? Então, no caso, ele é um vetor unitário com a mesma direção e sentido de V. Né? A direção e o sentido são os mesmos, pois K, no caso, igual a 1 sobre o módulo de V, é um escalar positivo e o comprimento é 1, né? Pois, como a gente viu anteriormente, né, o módulo de U vai ser o módulo de K vezes V, que vai ser o módulo de K vezes o módulo de V. Nós teremos, então, K vezes o módulo de V, que vai ser igual a 1 sobre o módulo de V, vezes o módulo de V, simplificando, isso vai dar 1. Tá? Então esse processo se chama normalização desse vetor V. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Então, determine um vetor unitário com a mesma direção e o mesmo sentido de V igual a 2i mais 2j menos k. Tá? Então, primeiro passo, vamos calcular a norma do nosso vetor V. Tá? Então, a norma do nosso vetor V vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Nós teremos então a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, o vetor unitário, U, ele vai ser dado pelo vetor V dividido por sua magnitude. Então, nós teremos aqui o vetor 2i mais 2j menos k dividido por 3. Tá? O que nos vai gerar, então, 2. Vai nos gerar, então, 2/3 de I mais 2/3 de J menos 1/3 de K. Tá? Ou simplesmente
2/3, 2/3, menos 1/3. Tá? Então, todas as componentes do vetor foram divididas pelo seu módulo, né? Pelo valor do seu módulo. Perfeito? Pessoal, em sequência, tá, a gente vai falar de vetores determinados pelo seu comprimento e ângulo, que é a relação que a gente já trabalhou bastante também, que é a relação da forma trigonométrica ou forma polar de um vetor. Tá? Então, um vetor qualquer, né, V, que associa um ponto inicial com um ponto final, ele pode ser associado, né, a um ângulo θ, ou seja, representando a direção para que esse vetor ele se encontra, tá? E em relação à sua reta radial, né, ao seu comprimento, que é o seu módulo. Então a gente pode referir-se a um vetor utilizando esta relação, né? Ângulo, né, direção que esse vetor se encontra e também o seu módulo, o seu comprimento ou a sua coordenada radial. Tá? De tal forma que, por exemplo, para o R2, nós temos o seguinte, né? Que a componente x ela vai poder ser descrita pelo módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo θ, enquanto que a componente y vai ser dada pelo módulo do vetor vezes o seno do ângulo θ. Tá? Então a gente consegue descrevê-lo também dessa forma e expressá-los nessa forma trigonométrica, ou seja, um vetor V ele é igual ao seu módulo vezes o vetor formado pelas componentes trigonométricas. Lembra muito, né, se você olhar isso aqui, né, só por causa dessa vírgula, o mais j seno θ, lembra muito a forma trigonométrica do número complexo. Né? Então, módulo de V vezes o vetor formado por cosseno θ, seno de θ. Ou, se a gente preferir, o vetor V é o módulo de V, cosseno de θi, mais o módulo de V vezes seno de θj. Tá? Um caso especial, né, que é o vetor unitário, a gente tem que o vetor U, né, que ele é um vetor unitário, ele é igual a cosseno de θ mais seno de θ. Por quê? Relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai gerar o valor 1, né? Então o vetor formado pelo cosseno de um ângulo e o seno desse mesmo ângulo vai estar formando para a gente um vetor unitário, né? Então também posso representar por U igual a cosseno de θi mais seno de θj, tá? Então um ângulo determinado pelo seu comprimento e pelo seu ângulo. Tá? Vamos ver aqui dois exemplos já prontos. Tá? Então, determine o vetor de comprimento 2 que faz ângulo de π sobre 4 com o eixo x positivo. Tá? E no caso, determine o ângulo que o vetor V igual a menos a raiz de 3i mais j forma com o eixo positivo. Tá? Então, da letra A, nós temos a seguinte relação. Para eu determinar o vetor, a gente vai estar utilizando ali V, ele é igual ao módulo, ou absoluto do vetor V, vezes o cosseno do ângulo θ, seno do ângulo θ. Tá? Então, nesse caso, o comprimento do vetor é 2, então nós teríamos aqui 2 vezes. O ângulo é π sobre 4, então cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4. Tá? Fazendo a distributiva, nós teremos então 2 cosseno de π sobre 4i, como a primeira componente, mais 2 seno de π sobre 4j. Tá? π sobre 4 é o ângulo de 45 graus. Tá? 45 graus, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, tá? Então 2 vezes a raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2, e, né? Então, componente horizontal, e 2 vezes seno de π sobre 4, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, 2 vezes a raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2j. Tá? Então tenho aqui
o nosso vetor. Mas aí no tridimensional. No tridimensional a gente vai ver no momento da aula, né, que a gente vai precisar estar utilizando, tá, a relação de ângulos diretores. Tá? Então muda um pouquinho para o tridimensional nesse caso. Tá? Agora, para achar o ângulo, tá, gente, entre eles, no caso vamos normalizar o vetor V. Tá? O que seria normalizar o vetor V? Tá? Escrevê-lo na forma de uma unidade, né? Ou seja, transcrevê-lo na sua forma unitária. Tá? Para quê? Para a gente determinar quanto vale o seno e o cosseno. Isso aqui é uma estratégia bem interessante. Tá? Então, o que seria isso? Lembre-se que um vetor unitário, como eu mostrei aqui anteriormente, né, um vetor unitário, ele é igual a cosseno do ângulo θ e seno do ângulo θ. Isso para o R2. Olha que legal. Então, se eu tomo esse vetor menos a raiz de 3 mais j e faço a sua normalização, eu estou escrevendo ele na forma de um vetor unitário. Né? Então, V dividido pela sua norma, né, vai ficar menos raiz de 3i mais j, né, que é o nosso vetor V, dividido por menos a raiz de 3 elevado ao quadrado, né, mais 1 elevado ao quadrado, menos a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, 3 mais 1 são 4, raiz de 4 são 2. Então, nós chegamos aqui que o nosso vetor unitário, U, ele é menos a raiz de 3 sobre 2i mais meio j. E isso é incidente, então, por esta comparação, que esta primeira coordenada é referente ao cosseno e essa segunda coordenada é referente ao seno. Né? Então, eu tenho que cosseno do ângulo θ é menos a raiz de 3 sobre 2. E o seno do ângulo θ é meio. Né? Então, você tem um cosseno negativo e um seno positivo, ou seja, é um ângulo pertencente ao segundo quadrante. Tá? E no segundo quadrante, a gente consegue perceber, né, que os ângulos que possuem seno igual a meio, né, ou é o ângulo de 30 graus ou é o seu correspondente no segundo quadrante. Né? No caso, o correspondente do segundo quadrante é o 150 graus, ou seja, o 5π sobre 6. Tá? Então, usando a normalização de vetores, eu consegui encontrar o valor do seno e cosseno desse ângulo, e com os valores de seno e cosseno, eu consegui determinar, tá, qual é o ângulo que esse vetor possui. Tá? E o módulo dele, no caso, é 2. Né? Então, a gente poderia dizer que esse vetor ele é um vetor que ele tem comprimento 2 e está situado, né, o vetor V, ele tem norma 2, comprimento 2, ele está situado a 150 graus ou 5π sobre 6. Tá? Então, localizado lá ou apontando lá na direção do segundo quadrante. Perfeito? Gente, bom, nesse pré-aula eu fico por aqui. E no nosso momento síncrono, na nossa aula, a gente vai falar então de produto escalar, tá? Produto vetorial, ângulo entre vetores, tá? E provavelmente chegar nos ângulos diretores, tá bom? Grande abraço e até lá. Fui!